Enquanto o Supremo Tribunal Federal julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus no processo criminal por suposta tentativa de golpe de Estado, outro assunto tem chamado bastante a atenção, mas fora da corte. É o projeto que prevê anistia aos acusados de tentativa de golpe. Caso o projeto siga no Congresso, a votação pode acontecer em breve. Lara Alves, que está em Brasília, tem mais informações. Até o momento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem se mostrado contrário aí a esse projeto de anistia de Bolsonaro, né, Lara? Exatamente, Síria. Hoje, uma apuração que eu fiz durante o dia, conversei com algumas fontes ligadas ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, conversei também com algumas fontes da Câmara dos Deputados, e o que eu consegui apurar até o momento é que 3 meses atrás já havia a intenção de costurar um texto alternativo à versão da anistia que hoje tramita na Câmara dos Deputados. Esse é um acordo que envolve, além do presidente Davi Alcolumbre, também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Isso que eles têm chamado de anistia light. Na verdade, é um texto que não confere anistia, mas ele propõe uma redução das penas para aquelas pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro, por exemplo, na invasão dos prédios públicos aqui na Praça dos Três Poderes. Nesse caso, não seriam beneficiados, por exemplo, os executores, os financiadores e também esses réus que são citados no inquérito da trama golpista que corre no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu é que esse texto já estava sendo discutido, já havia uma intenção dele ser colocado para votação nas 2 casas, mas a oposição abandonou o barco, foi uma expressão que uma fonte usou para tratar desse tema comigo hoje mais cedo, porque a oposição quer uma anistia e agora já tem tratado disso abertamente, que beneficie diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, contemplando não apenas as questões que são tratadas no inquérito do golpe, mas também o processo que levou à inelegibilidade dele no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, essa anistia ampla, geral e irrestrita que é pedida pela direita, pela oposição na Câmara dos Deputados e também no Senado, é uma anistia que pretende deixar elegível para 2026 o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não é o desejo de Davi Alcolumbre, não é o que ele tem articulado com o próprio Supremo Tribunal Federal, e esse texto que hoje é tratado como uma possibilidade, como viável na Câmara dos Deputados, o próprio presidente Hugo Mota diz que ele pode até ser votado nos próximos 15 dias, pelo menos a urgência desse texto. Esse texto não deve prosperar no Senado, segundo já adiantou o presidente Davi Alcolumbre para alguns interlocutores. Síria. Tá certo, Lara. Bom, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado, para ser candidato à presidência em 2026, ele chegou a dizer no fim da semana passada que o primeiro ato dele no cargo, seria conceder uma anistia a Bolsonaro. Ele se refere a isso se ele for candidato e de fato for eleito, Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também aparece como pré-candidato à presidência do ano que vem, ele manifestou a mesma intenção nessa semana em entrevista ao Café com Política aqui do canal de O Tempo. Vamos ver um trecho. Isso é um compromisso que eu já disse. É o primeiro ato meu, depois que eu assinar o diploma de presidente da República, vai ser exatamente promover a anistia do 8 de janeiro. E o senhor acha que isso não compromete a democracia de alguma forma e pode talvez estimular outros atos de pessoas que estejam insatisfeitas com o governo? Não, pelo contrário. Eu acho, em primeiro lugar, se eu estivesse no governo, na presidência da República, o 8 de janeiro não teria acontecido. Por quê? Por um motivo muito simples. Você acha que um presidente da República, 8 dias no comando do país, vai estar no interior de São Paulo, inaugurando uma obra insignificante, enquanto todo mundo ali tinha informação e que as pessoas ali estavam e que ele realmente não tinha, ele não sabia de nada, ele foi surpreendido. Um presidente da República, por que eu, como governador, ninguém invade meu palácio? Eu não quero, para ser presidente da República, eu não quero 8 dias, não quero 1 minuto, quero saber quem invade o Palácio do Planalto. Eu, como presidente da República, quero saber em 1 minuto quem invade um poder em Brasília. Eu sou o governador, eu sendo o presidente da República, eu tenho autoridade moral. Qual é que é a conivência para que tudo isso acontecesse? Agora, então, quer dizer, ele é presidente da República há 8 dias. E simplesmente se diz, olha, eu estou no interior. Não sei se é Araraquara. Estou no interior aqui, eu fui surpreendido. Que é isso?
foi surpreendido ou tudo isso também existiu uma conivência para que se criasse o fato? Não estou defendendo nada algum. E eu sou um homem que eu não defendo baderna, tá certo? Na mesma hora, eu sou o primeiro homem a poder impedir com que qualquer mobilização fosse feita no sentido de Brasília. Eu sou um homem que prezo pela ordem. Eu não admito, não tem negócio de ser de direita, de esquerda, de centro, invadir, quebrar, destruir. Isso eu não admito no meu governo, não tem isso. Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, disse que já há maioria dos deputados para pautar o assunto. Ele afirmou que o presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, teria alertado líderes partidários que o assunto seria pautado, embora ainda não haja uma data determinada para que isso aconteça. Eu estou esperando o presidente Hugo Mota, logicamente que o que a gente vê de sinalização é para que ele paute na semana após encerramento do julgamento, que seria após dia 12, seria na semana do dia 15, mas nós vamos insistir que seja pautado a semana que vem, até porque tem um requerimento de urgência primeiro, tem que ser nomeado o relator tem que apresentar o texto e a partir daí é que a gente está preparado para votar. Isso vai levar algumas semanas. Não, é só o presidente Hugo Mota quem define, por nós, o relator que já existia, deputado Valadares, é um excelente nome, não é do nosso partido, é do União Brasil, mas quem vai definir esse nome é o presidente Hugo Mota. O presidente do Senado, a atribuição dele é pautar, não é discutir texto. Né? Quando nós votarmos na Câmara, o texto virá para cá. É papel de todo o Senado, não só na figura do presidente, discutir se vai manter o texto da Câmara, se vai ter alterações, se tiver alterações volta para a casa originária que é a Câmara. Nós estamos muito tranquilos. O compromisso que nós queremos do presidente Alcolumbre é o compromisso que ele assumiu com os líderes Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro e Portinho, de que ele coloque na pauta tão somente chegue da Câmara dos Deputados. A partir do momento em que também já há transitado e julgado do presidente Bolsonaro, não existe texto alternativo, até porque os crimes são comuns a todos os réus, né? As pessoas do 8 de janeiro como os que estão sendo julgados agora. São os mesmos 5 crimes. Não dá para desassociar uma coisa de outra só para suspender alguns crimes. Isso, para nós, não atende a demanda, em especial daqueles que estão pagando já há 2 anos e meio uma pena injusta, ao nosso ver. O que resta ao Congresso Nacional, como preconiza a Constituição, é votar anistia. Anistia no papel que ela é determinado na Constituição Federal. Outro fator que dá força para a oposição no Congresso é o anúncio do União Brasil e Progressistas, né? Partidos que juntos contam com mais de 100 parlamentares no Congresso Nacional, anunciarem na terça-feira, né, que os que ocupam mandato filiados às legendas devem de fato deixar os cargos no governo federal. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, Lindbergh Farias, afirmou que cresceu um movimento de colocar em discussão essa questão da anistia depois do julgamento no STF, o que ele classificou como um equívoco completo. A gente continua com a mobilização porque, para nós, é uma loucura completa o parlamento cogitar de votar uma anistia do Bolsonaro no meio do julgamento. Nós estamos no 2º dia de julgamento. Isso é interferência indevida. Seria uma espécie de golpe parlamentar. Então nós estamos articulando, porque eu me recuso a acreditar que isso seja pautado. Na reunião de líderes, vocês sabem, os líderes dos maiores partidos, PP, Republicanos, União Brasil, pediram que fosse pautado o tema. O governador de São Paulo, Tarcísio, está aqui, na minha opinião, numa conduta que não é a conduta do governador de São Paulo, que devia ser uma conduta de respeito ao Supremo Tribunal Federal, num julgamento histórico, que deve levar à condenação um ex-presidente da República. Então nós temos uma articulação aqui, na minha avaliação, claramente ilegal e inconstitucional.
Na quarta-feira, no entanto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele disse ao jornal Folha de São Paulo que apresentaria uma proposta alternativa à que está em discussão. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que ainda não há definição, mas que houve o colégio de líderes sobre a proposta, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nós estamos muito tranquilos com relação à discussão dessa pauta. Não há ainda nenhuma definição. Existe maioria já para aprová-la? Nós estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas. Não tem ainda... de São Paulo. O governador é um querido amigo, é do nosso partido. Nós temos dialogado sempre. Não tem nenhuma novidade com relação a isso. Mas os senhores conversaram sobre a anistia? O governador tem um interesse que se paute a anistia, isso é público, e nós estamos ouvindo a todos, como estamos ouvindo também os líderes que têm interesse e aqueles também que não têm interesse. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirma que há interferência nos poderes, já que ele argumenta que ministros do Supremo Tribunal Federal adiantaram que podem barrar o projeto da anistia caso ele seja aprovado. Olha, vamos aguardar se de fato será pautado, né? Porque esse é um debate que aparentemente está interditado por um outro poder. Eu acho que a grande pergunta que a sociedade tem que fazer nesse momento é se há democracia quando um poder é tutelado por um outro poder, na contramão do que diz a nossa Constituição, de que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Aliás, é um princípio filosófico da democracia liberal, né, de Montesquieu, de Locke, que está sendo banalizado por vocês da grande imprensa, banalizado o fato de que há uma intervenção explícita de ministro do Supremo Tribunal Federal em relação à pauta de um poder que deve ser independente. A anistia é uma prerrogativa constitucional do Parlamento brasileiro. Se for pautado e a maioria votar, precisa ser respeitado como uma prerrogativa de um poder, né? O fato de a gente ser publicado em jornais, em meios de comunicação, por jornalistas respeitáveis, que ministros do STF já antecipam o seu voto, para mim me parece, além de ser uma intromissão indevida, uma clara infração da função de cada ministro. Como é que o ministro já antecipa um voto de uma ação que sequer está sobre seus auspícios? Isso é absolutamente inaceitável. Isso corrói a nossa democracia, retira a credibilidade do judiciário, porque há um pré-julgamento de uma ação que sequer foi implementada. E hoje, em evento em Minas Gerais, o presidente Lula falou sobre o assunto e afirmou que a população deve ficar atenta ao tema. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. Exatamente. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou nessa quinta-feira ter defendido a anistia a réus da suposta tentativa de golpe que buscou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, principalmente os condenados por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. A declaração foi dada à reportagem de O Tempo em Brasília após uma fala dele de agosto. Essa fala ter sido usada por aliados do ex-presidente como sinal de apoio à medida. Segundo Barroso, houve uma interpretação equivocada do que ele disse. Vamos ver, portanto, a afirmação dele na época. Então, ele começou ali dizendo, que quando foi indagado sobre a anistia em um evento em Mato Grosso, disse que não achava que ela pudesse ser possível antes do julgamento de Bolsonaro e que após o julgamento entendia que essa passava a ser uma matéria para o Congresso. E aí ele continua, não defendia a ideia de anistia e caso o tema seja judicializado, não emitiu opinião sobre como o tribunal se posicionará nesse caso. Nunca antecipo voto, portanto, foi o que disse o ministro Barroso. Nos bastidores, ministros do STF consideram remota, portanto, a possibilidade de aprovação de uma anistia no Legislativo e avaliam que caso
caso a medida avance, será inevitavelmente judicializada pela Procuradoria-Geral da República ou também por partidos aliados do governo, com grande chance de ser derrubada pelo próprio Supremo por inconstitucionalidade. Bom, e para a gente entender, então, esse momento delicado, né, entre os poderes no Brasil, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor também da FGV, Eduardo Gri. Eduardo, boa noite para você. Muito obrigada por estar conosco aqui no Tempo News mais uma vez. Obrigado, Cira. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, e para começar, eu já quero te perguntar como que você avalia esse projeto de anistia aí aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, Eduardo? Bem, eu acho que os depoimentos que a gente teve a oportunidade de ver há pouco na reportagem dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, por exemplo, o deputado Sóstenes Cavalcantes, eles são, além de distorcidos perante a realidade, equivocados do ponto de vista jurídico e muito comprometedores do ponto de vista político. Tudo que a gente tem visto de declarações de renomados juristas, inclusive o ex-ministro do STF, Aires Brito, há uma compreensão que a Constituição brasileira não pode se auto-anistiar. O que significa isso? Em 88, depois do regime militar, que foi um regime ditatorial, a Constituição democrática, ela definiu uma série de cláusulas pétreas. Por exemplo, nós não admitimos liberdade de expressão defendendo a volta da ditadura. Porque a Constituição democrática, ela foi justamente feita para inibir a volta de um regime autoritário. Então, como que uma Constituição democrática poderia se auto-anistiar, fazendo de conta que uma tentativa de golpe contra a democracia não existiu? Significaria, na prática, rasgar a Constituição democrática. Então, este comportamento que a gente vem assistindo da extrema-direita é, na verdade, a continuidade do golpismo. Não deu certo quando o Bolsonaro lá atrás tentou atacar as urnas eletrônicas, não deu certo com o 8 de janeiro, não deu certo com o tarifaço do Trump e agora segue o golpismo. Então a extrema-direita, ela segue por todas as vias possíveis tentando rasgar a democracia brasileira, ainda que ela de maneira distorcida siga falando em nome da democracia, né? Então, nesse sentido, eu acho que o fato em si de nós discutirmos a anistia, ele é já um enorme divisor de águas para saber se a democracia brasileira ela vai resistir a mais esse golpe que está sendo tentado, que significaria, na prática, rasgar todo o esforço feito até aqui pelas instituições de controle, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e a própria sociedade brasileira, de dizer que o 8 de janeiro não pode passar em branco e que pela primeira vez na história o Brasil tem a oportunidade de dizer que golpistas contra a democracia não terão mais vez na sociedade brasileira. O que a gente tem observado, a meu juízo de maneira muito infeliz, é que os partidários do ex-presidente Bolsonaro, da extrema-direita, inclusive agora aliados até com alguns partidos do Centrão, estão fazendo literalmente pouco caso da democracia brasileira, como se essa fosse meramente mais uma anistia, já que o Brasil já teve 40 anistias na sua história. Duas questões importantes aí. Primeiro, justamente pelo Brasil ter tido tantas anistias é que os militares seguiram dando golpe. Justamente pelo Brasil ter tido tantas anistias é que setores conservadores e autoritários sempre julgaram que poderiam dar um novo golpe. E o segundo aspecto importante é que o julgamento em questão, que tem ensejado essa discussão da anistia, não é qualquer julgamento. Nós estamos julgando, não é o Bolsonaro e os militares. O que está em julgamento é a democracia brasileira. Deixar passar um projeto de anistia como esse, que no final do dia, a reportagem falou muito bem, a extrema-direita não quer apenas uma anistia para Bolsonaro do ponto de vista da sua não prisão, mas ela quer anistiá-lo para concorrer no ano que vem, é um escárnio à democracia brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que não há como um debate como esse prosperar.
Infelizmente, a gente tem visto que algumas lideranças políticas, em especial o governador de São Paulo, têm também buscado, em nome de se mostrar confiável para a família Bolsonaro, se manter como alguém que pode vir a ter o apoio do Bolsonaro para disputar a eleição presidencial ano que vem, que é um dos caminhos possíveis, eleitoralmente, politicamente, para o Tarcísio de Freitas, tem vocalizado uma leitura que não é a leitura que setores da sociedade brasileira tentam vender do Tarcísio de Freitas como alguém moderado, alguém que seria capaz de ser um polo no centro entre o bolsonarismo e o lulismo. Tarcísio de Freitas tem, com as suas declarações mais recentes, corroborado tudo aquilo que a extrema-direita tem dito. Tarcísio de Freitas não pode achar que, quando ele fala que ele não confia na justiça, que isso é algo normal. Como é que um governador do estado mais poderoso do Brasil, postulante à presidência da República, fala que não confia na justiça? Como que um governador que defende, ou deveria defender a democracia, no meio do julgamento do Bolsonaro, numa instituição da República Brasileira, que é a Suprema Corte do Brasil, fala que o seu primeiro ato seria indultar um presidente que está, por todas as provas que a sociedade brasileira tem conhecimento, envolvido de maneira muito direta numa tentativa de golpe e de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do presidente da Suprema Corte, na época do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, eu acho que a discussão que está sendo feita, ela é muito mais séria do que as velhinhas ou que a Sandra do Batom, a Débora do Batom, como tem buscado vulgarizar, popularizar ou minimizar os apoiadores do Bolsonaro. Então, acho que nesse sentido, eu infelizmente creio que há sim espaço para a anistia avançar na Câmara, mas acho que ela não vai avançar no Senado Federal. E mesmo que ela avançar no Senado Federal, e eu quero com isso concluir, eu acho que o Centrão, sobretudo os partidos que agora passaram a apoiar a anistia, que é o Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, a Frente União Progressista, que está com o desembarque já encomendado do governo, e, portanto, podem ter votos até para aprovar a urgência do projeto e aprovar a anistia na Câmara, estão cometendo o segundo erro político. O primeiro foi Eduardo Bolsonaro achar que poderia pressionar o Brasil de fora para dentro, e isso jogou no colo do Lula uma bandeira de campanha que ele não tinha, que é a defesa da soberania nacional. O segundo erro que o Centrão está cometendo agora é jogar no colo do Lula, com esse projeto de anistia, que Lula é, de fato, a única pessoa capaz de defender a democracia no Brasil, porque Tarcísio de Freitas não é capaz de defender a democracia com essas suas declarações. Tarcísio de Freitas passou a ser agora alguém que está do lado do golpismo. Tarcísio de Freitas passou a ser alguém que está do lado de negar as instituições políticas democráticas do Brasil com as suas declarações mais recentes. E, portanto, esse segundo erro político eleitoral seguramente deverá ser muito bem aproveitado por Lula, que vai ter a caneta na mão para vetar o projeto. E ele poderá dizer isso para a sociedade brasileira, inclusive lembrando que, em 2022, muitos eleitores que não são lulistas, que não são petistas, mas que não querem que o Brasil de novo volte a ter uma ditadura militar ou tenha um golpe de Estado, votaram em Lula. O Centrão está dando de novo a chance desses eleitores votarem em Lula no ano que vem. Então, acho que há uma série de implicações políticas e eleitorais que a gente precisa pedagogicamente, digamos assim, didaticamente explicar para a sociedade brasileira, porque parece que nós estamos tratando de uma discussão trivial. E ela não é trivial do ponto de vista histórico, ela não é trivial do ponto de vista das suas consequências eleitorais, e ela não é trivial para a democracia brasileira. Professor, boa noite. Lara aqui de Brasília. Nos bastidores existe uma avaliação de que o Centrão, independente de qual seja o caminho, sempre sai ganhando. No caso, por exemplo, de uma anistia light, como eles têm chamado no Senado Federal, que beneficia aquela maior parte das pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro, mas que não beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e os réus do núcleo golpista, segundo a denúncia da PGR. Isso pode fortalecer o Centrão e ainda assim enfraquecer, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, mas
puxar para a disputa presidencial outros nomes, como Romeu Zema ou até mesmo Caiado, Ratinho Júnior? Qual a avaliação do senhor a respeito disso? Eu acho que essa discussão de uma eventual redução das penas, primeiro acho que a gente tem que considerar que isso não tem, talvez, numericamente o peso que líderes da direita, como Sóstenes Cavalcante, tentam falar. Assim, objetivamente falando, nós temos algo como 140 pessoas que poderiam ser beneficiadas com alguma redução de pena, que poderia ser chamada, então, de alguma anistia. Mas, na verdade, não é uma anistia, significaria uma redução de pena. Anistia é outra coisa. Anistia seria dizer que, por exemplo, as pessoas não teriam mais nenhuma obrigação a cumprir perante a lei, o que não me parece que seja o caso em discussão, à luz daquilo que a gente sabe, por exemplo, que o Davi Alcolumbre gostaria de votar. O que o Centrão quer, o que a extrema-direita quer, é apoiar essa anistia para Bolsonaro, por isso que o Sóstenes Cavalcante há pouco na reportagem disse que ela tem que ser ampla, geral e restrita. Se ela vale para um, ela vale para todos. Se ela vale para a Débora do Batom, ela tem que valer também para o Bolsonaro. É uma forma do Centrão, com isso, garantir este acordo com o qual o Bolsonaro, uma vez anistiado, chancelaria a candidatura de Tarcísio de Freitas e nós teríamos uma aliança da direita e da extrema-direita, sendo o Tarcísio candidato que unificaria essas forças políticas, porque hoje o bolsonarismo, mesmo enfraquecido, ainda detém um espólio grande na sociedade brasileira que nenhum candidato de direita pode ignorar, porque pode comprometer a sua chance de ir para o segundo turno. Então, nesse sentido, eu não acho que essa discussão chamada da anistia light, ela vai beneficiar a candidatura nem do Tarcísio de Freitas e tampouco qualquer outra candidatura que possa existir, como a do Ronaldo Caiado, a do Romeu Zema eu nem considero, porque eu acho que o Zema não tem competência, não tem condição política, não tem estrutura partidária para manter a sua campanha, ou mesmo a do Ratinho Júnior. Essa não é a pauta capaz de mobilizar eleitores, e repito, ela é tão reduzida do ponto de vista numérico que ela não tem nenhuma importância, que não seja aquilo que a extrema-direita quer, que é apoiar, quer anistiar Bolsonaro para fazer ele disputar a eleição ano que vem, né? Ou então tirar dele a garantia de que Tarcísio de Freitas seria o seu representante. Então essa é uma agenda que só tem essa finalidade. Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da sociedade, isso não vai ter efeito eleitoral nenhum. Agora, Eduardo, caso o Congresso aprove aí a anistia e ela seja posteriormente barrada pelo STF, que tipo de crise nós poderemos ter no país, hein? Não, veja, o que a extrema-direita quer, e esse é o seu método de atuação, é sempre jogar na confusão. Por quê? No meio da confusão pode ser que alguma coisa saia, né, tumultua-se o ambiente político, se criam condições na qual gera instabilidade nas instituições políticas, isso vai afetar a economia brasileira, vai afetar a Bolsa, isso pode ensejar mais medidas do Trump, ou seja, onde isso necessariamente vai dar, não se sabe direito, porque a extrema-direita ela não está necessariamente preocupada com as consequências dos seus atos. O importante é criar confusão, porque isso pode, por exemplo, a seu juízo, tal como o Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos falou, bom, se nada disso acontecer, pelo menos eu me vingo porque a economia brasileira vai mal. Entendeu? Esse tipo de pensamento destrutivo, esse tipo de pensamento é que a extrema-direita tem. Se nada acontecer, o Lula, por exemplo, não aprova o imposto de renda, a isenção de imposto de renda. Se nada acontecer, o governo Lula vai ter mais desgaste na população, porque a inflação vai subir, porque a Bolsa de Valores vai baixar. Então, esse tipo de lógica é que a extrema-direita se alimenta, e isso pode, sim, de fato acontecer. Criar instabilidade na sociedade brasileira, piorar a expectativa dos indicadores econômicos, retardar a aprovação de pautas importantes que o Congresso espera votar e gerar muita pressão sobre as instituições políticas. Por exemplo, me parece claro que Lula
deverá sofrer muito, não apenas no Congresso, sobretudo agora com o desembarque da União Progressista, se ele, por exemplo, vetar o projeto da anistia, como é o que ele vai fazer, eu disse há pouco. O Centrão está jogando no colo do Lula mais uma bandeira de campanha que ele não tinha. O STF será muito mais duramente pressionado do que já foi. Se ele declarar a inconstitucionalidade da medida, e ele vai fazer isso. A Procuradoria-Geral da República, então as redes bolsonaristas vão atuar muito mais fortemente para descredenciar as instituições políticas brasileiras, em acordo com o Trump, que o Trump poderá dizer, veja, se a anistia foi aprovada, quem é o presidente Lula, quem é o STF para dizer que a anistia não pode acontecer. Então isso tudo, sim, faz jogar água na estratégia da extrema-direita, que é criar confusão, criar tumulto, criar instabilidade, ainda que isso possa prejudicar, como aconteceu com o tarifaço, por exemplo, emprego no Brasil, afetar a inflação e desenvolvimento econômico. Agora, para fechar nossa conversa de hoje, Eduardo, você acredita que o Brasil corre o risco de retroceder democraticamente, eu digo, quando a gente pensa aí nas instituições e como elas estão reagindo a todo esse estresse político? Não, eu não vejo risco. Acho que as instituições políticas brasileiras passaram testes de estresse nos últimos anos, que não foram poucos, nesses 37 anos, desde 88. 2 impeachments de presidente, 3 ex-presidentes presos, a tentativa de golpe levada a efeito durante todo o governo Bolsonaro, cujo ápice foi o 8 de janeiro, e a democracia brasileira tem dado mostras que ela é muito robusta nas suas instituições, que garantem, por meio da separação de poderes, as instituições de controle, o papel do STF como guardião da Constituição. Então, a democracia brasileira não será afetada. O que não quer dizer, e isso é espantoso, que num país que passou por 2 ditaduras no século XX, sendo a última durante 21 anos, que foi uma ditadura duríssima contra a democracia brasileira, ainda haja na sociedade brasileira um contingente tão significativo de pessoas que defendem a volta da ditadura militar. Nós não teremos a volta da ditadura militar, a democracia brasileira não será derrubada, mas o que não quer dizer, e isso é um alerta para todos nós democratas, que a vigilância da manutenção da democracia é uma atividade cotidiana. Porque se nós vacilarmos um pouco, os golpistas estão sempre de turno esperando a oportunidade para atentar contra a democracia. Mas a democracia brasileira sobreviverá, ela é forte e ela dará mostras disso, a meu juízo, inclusive com o veredito que se espera da condenação pela primeira vez, historicamente falando, de condenar generais do Exército Brasileiro que conspiraram contra a democracia. Então, ao invés de nós enfraquecermos a democracia, esse julgamento histórico, a meu juízo, ele tem condições de fortalecer ainda mais a democracia no país. Tá certo. Eduardo Grin, cientista político e também professor da FGV, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Tempo News e uma ótima noite para você. Obrigado, Cira, é sempre um prazer. Bom, e agora a gente vai voltar a conversar com a repórter Lara Alves lá em Brasília, porque a articulação pela anistia segue agora à noite por aí, né, Lara? Exatamente, Síria. Agora há pouco teve um evento no Superior Tribunal de Justiça com a posse de 2 novos ministros. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, saiu de lá e foi para a residência oficial, onde quem aguarda por ele é o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Desde o meio da tarde, Sóstenes diz que teria essa reunião com Hugo Motta e a expectativa é que eles tratem do assunto da anistia nesse encontro de agora à noite. Ontem foi um dia marcado por várias reuniões nesse sentido, tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo. No final da noite de ontem houve um jantar com o governador Tarcísio de Freitas, do qual também participou Sóstenes, e ainda o pastor Silas Malafaia, que é uma liderança ali bastante importante para a direita. Eles discutiram a questão da anistia. Ontem quem também esteve com o Hugo Motta foi o próprio Tarcísio de Freitas, e a expectativa é que essas conversas sigam agora à noite. Além disso, tem 2 pontos importantes. Uma fonte me confirmou que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que entrou nessa negociação pela anistia e inclusive esteve esta semana com o ex-presidente Bolsonaro na prisão domiciliar, Lira indicou
um possível nome para assumir a relatoria do PL da anistia. Trata-se do deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. Eu conversei ontem com o Sóstenes, perguntei se ele sabia dessa possibilidade, dessa indicação do Lira. Ele me disse que não sabia, mas que este nome seria um nome muito bem recebido pelo PL e que, sendo indicação do Lira, seria melhor recebido ainda. Outro ponto é que, para tentar aliviar os ânimos que estão bastante acentuados aqui em Brasília, o Hugo Mota decretou que na semana que vem os deputados vão poder registrar presença e votar pelo celular. Ou seja, eles não precisam vir a Brasília para participar das sessões presenciais terça, quarta e quinta, que coincidem com os últimos dias do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então a intenção ali é esvaziar um pouco a Câmara dos Deputados, acalmar um pouco esse clima de tensão e deixar que as atenções estejam concentradas ali no STF. Síria.